aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Eu espero que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor, no seu amor, guardado por Ele. Eu gostaria de começar com você esse dia fazendo essa breve reflexão. Nós estamos começando uma série, dessa vez no Decálogo, ou no que é mais conhecido como os 10 Mandamentos, a partir do texto do livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do seu primeiro verso. E eu queria convidar você a participar nesses dias, dessas reflexões, essas doses de esperança, porque essas também são palavras que enchem o nosso coração da esperança do Senhor. E são muito atuais. E eu queria ver isso com vocês, como elas falam ainda para os nossos dias, apesar de terem sido registradas há mais de 3.000 anos, e como elas são atuais para nós, como elas falam para o nosso tempo. E eu queria então começar pelo primeiro verso. O primeiro verso é considerado um prólogo, mas para muitos judeus ele também deveria ser o primeiro mandamento, porque ele revela que há um Deus que se importa, um Deus que interage com o ser humano e um Deus que se comunica. E o nosso texto começa dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E no texto original, o Senhor é Yahvé, ou Jeová, se você preferir. O nome com que Deus se revela para Moisés. E você pode ler isso lá no início de Êxodo. E para Moisés, ele diz, quando Moisés pede que ele lhe dê um nome de quem o envia para falar em nome dele, ele lhe diz, ele não dá um nome, mas ele se descreve como: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, te enviou. Né? Então, essa palavra, que no original é Jeová, bendito seja o nome do Senhor, ela significa que Deus é aquele que nós não podemos definir, ele não pode ser nomeado, é o inominável, e ele está fora do alcance de qualquer definição terrena ou humana. Né? Ele é muito maior do que pode caber em nossas mentes. Né? Então ele é aquele que é, ele simplesmente é. Ele não tem início nem fim, ele é eterno, ele é invisível, ele é infinito, mas ele também é pessoal. Ele é aquele que se importou, que escolheu amar e desenvolver um relacionamento de intimidade afetiva com um povo, o povo hebreu. Né? E ele escolheu se importar com eles e ouviu o clamor deles, o sofrimento deles, tudo que eles estavam passando no regime de escravidão no Egito, e então ele agiu para libertá-los do Egito, através das mãos de Moisés. E então ele liberta o povo do cativeiro, da escravidão, de todo o seu sofrimento, e celebra essa aliança com Deus. E essa aliança, as palavras dessa aliança estão registradas na Torá, ou na lei, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui nós temos os termos com que o nosso Criador, Deus eterno, Jeová ou Yahvé, o Senhor, registrou, estabeleceu com seu povo para manter essa aliança de amor e fidelidade com eles. E daí o casamento ser uma expressão dessa aliança de Deus com seu povo, porque o casamento também deve ser uma aliança de amor e fidelidade. Então, os 10 mandamentos, ou decálogo, na verdade, a palavra original não é mandamentos, mas são as palavras,
né? As palavras de Deus, na verdade, eles estão para a Torá, para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, assim como as bem-aventuranças de nossos devocionais anteriores, né? Estão para o Novo Testamento. Então, são importantes, elas se destacam. Elas, na verdade, são a síntese de todas as leis, de todas as normas e prescrições que são a base dessa aliança, que formam a base dessa aliança de Deus com o seu povo. Então ele começa dizendo: eu sou Yahvé, o Jeová, o teu Deus. Né? Então há um Deus. Há um Deus que não precisa ser provada a sua existência, ele simplesmente se revela. Né? E ele age, e ele se comunica. Então é importante nós sabermos disso, nós não estamos sós. Há um Deus Criador que ama a sua criação, que deseja interagir e se comunicar com ela. E é interessante porque ele se revela nesse mesmo livro de Êxodo como esse Deus bondoso, misericordioso. Então, se você olhar para as palavras da lei, ou de toda essa aliança, não só para o Decálogo, mas olhar esses primeiros livros da Bíblia, você vai ver o caráter elevado dessa aliança. Né? E por que isso? Porque ela, na verdade, é uma expressão do próprio caráter de Deus, do seu caráter santo, justo, amoroso, bondoso, misericordioso, sempre pronto a perdoar. E é assim que ele se revela no próprio livro de Êxodo. Eu quero ler para você, no capítulo 34 de Êxodo, o Senhor diz assim para Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, esse Deus compassivo, misericordioso, paciente, bondoso, sempre pronto a perdoar, é o Deus que nos criou e que deseja fazer uma aliança de amor e fidelidade conosco. Hoje ele estabelece essa aliança por meio de Jesus Cristo, pela fé. Que a gente possa se aproximar dele com essa reverência, sabendo que ele é esse Deus maravilhoso, Yahvé, ou Jeová, e o Senhor, né, nosso Criador, mas que também, por meio de Jesus Cristo, nos capacitou e nos deu poder para nos tornarmos seus filhos, para ele mesmo ser o nosso Pai. Que a gente possa caminhar junto ao longo desses dias e aprender mais profundamente o significado e as implicações desse decálogo para as nossas vidas hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus amoroso. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.